É impressionante como eu introduzi aqui rapidamente, né? Nós falamos e pregamos o tempo inteiro sobre Jesus e que esse é o Filho de Deus, conforme nós acabamos de pregar. E a minha intenção aqui, nessa noite, se assim Deus permitir, é falar um pouco do Verbo de Deus. Essa palavra esquisita ali, que não tem sentido para alguns ali, está escrito em grego, chama Logos. Logos é a tradução de verbo. Então, ou seja, nós vamos tentar caminhar um pouco nisso aqui essa noite, se assim Deus permitir. Nós vamos usar o livro de João. Na verdade, eu quero tentar introduzir alguma coisa acerca desse livro, o livro de João. Mas antes da gente ir para o nosso texto inicial, eu citei aqui um pouquinho antes que o Filho de Deus caminhou sobre essa terra. Você tem noção disso, dessa grandeza? O Deus vivo, o Deus eterno, caminhou aqui por esse mundo que a gente habita. Se nós viajarmos alguns 1000 quilômetros, muitos quilômetros aí, nós podemos caminhar na mesma terra que ele viveu. Isso deveria encher o nosso coração, né? Encher o nosso coração, e nós possamos fazer planos um dia de, quem sabe, visitar, né, Jerusalém, para caminhar ali e ver por onde Jesus passou. O desejo do meu coração é esse, se assim Deus permitir, quem sabe, né? E o apóstolo João, ele escreve e relata durante todo o seu livro, que é um livro maravilhoso, fatos ocorridos que ele viu e viveu com Jesus. Ele viu com seus próprios olhos, ele conviveu com Jesus ali durante aqueles anos, né? Durante o ministério de Jesus. E quando João relata isso para nós, ele tinha um propósito na escritura do seu livro. O propósito de João era levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O propósito de João sempre foi esse: mostrar para as pessoas que Jesus, aquele filho de Maria, aquele carpinteiro, né, que nasceu, né, numa das condições mínimas da sociedade, que aquele Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Salvador, e que ele era o Filho de Deus. Amém. O propósito de João sempre foi esse na nossa carta, e é com esse panorama que nós vamos entrar aqui um pouco. Para nós contextualizarmos, a gente sabe que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. A humanidade toda se perdeu, a humanidade toda morreu espiritualmente, né? Mas junto com isso veio uma promessa, lá em Gênesis 3. Qual que era essa promessa? Que viria da descendência da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ou seja, aquela promessa estava apontando para Cristo, que ele viria e venceria o mundo do pecado. Ele aniquilaria o pecado do mundo, né? E impressionante que essa promessa foi se renovando, né? É uma promessa que existe, ela vem se renovando com o povo de Deus. Ela foi renovada através de Noé, ela foi renovada em Abraão, ela foi renovada em Moisés e em Davi. Ou seja, homens que Deus levantou para essa promessa continuar perpetuando até Cristo vir ao mundo. E quando nós olhamos lá em Isaías 9, um texto bem conhecido, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, o trono de Davi, e o seu reino para estabelecer e para firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos a isto fará. Ou seja, a palavra de Deus não pode ser negada, não pode ser interrompida. A promessa de Deus iria se cumprir
como se cumpriu. Amém? E através da descendência do rei Davi, viria o Messias, viria Cristo, que libertaria o seu povo da escravidão. O povo judeu entende que essa escravidão é uma escravidão literal, física, né, como viveram escravos realmente. Mas nós sabemos que essa escravidão era espiritual, era a escravidão do pecado. Então, ou seja, a promessa era, viria da descendência de Davi, um Messias que libertaria o povo de Deus da escravidão, do pecado. Tinha como essa promessa não ser cumprida? Não. Foi Deus quem fez essa promessa. E a sua palavra é eterna. Ele é um Deus soberano que rege todas as coisas. Amém? E olha só, e esse Messias foi apresentado ao mundo como o Cristo, e o mundo o rejeitou. E essa rejeição foi quem mandou Cristo para a cruz. E olha só, abre aí por gentileza, eu vou colocar aqui também, lá em João 10, de versículo 30 até o 33. Amém? Todo mundo? Hoje nós vamos caminhar na Bíblia bastante. Diz assim, João relatando, né, acerca de Jesus, sobre o seu ministério, como eu já tinha falado antes. João escreve assim, a partir do versículo 30, tá? Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas você querem me apedrejar? E responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aqui começou a total rejeição do povo por Cristo. Um simples homem, nascido de uma descendência simples, humilde, filho de um carpinteiro, né? Vindo de um carpinteiro, e o povo esperava um Messias da descendência de Davi, à altura do rei Davi. Então a rejeição por Cristo começou aqui, porque Cristo se apresentava como Deus, o Filho de Deus na terra, o Cristo, o Salvador, e o povo o rejeitou. Então, olha só, então, acerca disso aqui que a gente acabou de ler, João falou aqui que Jesus apresentou aqui boas obras. Em outras traduções aí também pode estar escrito como sinais, talvez. E sobre esses sinais que Jesus fez, é que eu gostaria de introduzir esse texto. Tá? Então, nós vamos caminhar aqui sobre alguns sinais que testificam sobre quem é Jesus. Amém? E olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são sinais, só para a gente fazer uma analogia disso, para a gente entender um pouco melhor. Quando estamos dirigindo, todo mundo tem uma maioria que dirige, quando estamos dirigindo, nós vemos sinais de trânsito, placas indicativas que são sinais para nós. Nós vemos sinais ali, quebra-mola a 300 metros, um hospital a tantos quilômetros. Isso são sinais. Os sinais são o quê? Apontam para alguma coisa que há de vir. Os sinais mostram para nós alguma coisa que está longe, mas que está chegando. Para a gente não chegar em cima disso tudo. Eu vejo uma placa representando um quebra-mola. Ali é o quebra-mola? Não. O quebra-mola está um pouco mais à frente. Amém? Então, olha só, o que esses sinais apontavam? Para onde que esses sinais apontavam? João relatou 7 sinais de Cristo durante o seu livro. Tá? Eu não tenho condição de tratar todos a fundo, mas
nós vamos aqui caminhar pelos 7 sinais que Jesus fez, que testificavam sobre quem ele era. Amém? Então olha só que interessante. Lá em João 2, versículo de 1 a 11, se vocês não quiserem nem abrir, vocês não precisam, por conta que a gente não vai ler todo, porque a gente não tem tempo para isso. Mas o que esse sinal, o que esse primeiro sinal aponta para nós? Alguém lembra? É o casamento em Caná da Galileia. O que Jesus fez? Transformou água em vinho. Esse foi o primeiro sinal que Jesus fez. Se todo mundo tiver condições de anotar, então eu disponibilizo no grupo depois para ler essas passagens todas posteriores, que vai ser de grande valia recordar todos esses sinais. Então olha só, quando nós olhamos para esse primeiro sinal, Jesus estava ali naquela festa, caminhando com Maria, os discípulos e tudo, e o vinho da festa acaba, e Maria chega ali e fala assim, eles não tem vinho mais. Traduzindo para nós, você tem que fazer alguma coisa. Está na hora de você mostrar alguma coisa aí. E Jesus, com muita graça e glória, revela ali o seu poder e transforma água em vinho. Tem todo um contexto ali em cima sobre o procedimento, então é interessante ler isso depois. Mas uma coisa aqui que é importante nós vermos é o versículo 4 e 5. Se vocês lerem isso depois, vocês vão ver. É quando Maria fala com Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. E Jesus fala com ela, mulher, não chegou minha hora. O que tem eu contigo? Muito da doutrina católica e sobre a intercessão de Maria a Jesus vem da interpretação errada desse texto. Ali eles se baseavam que Maria estava intercedendo a Jesus para pedir ele para transformar em vinho para aquele povo. E Jesus fala com ela, o que tenho eu contigo? Por que eu tenho que te obedecer? Eu não preciso te obedecer. Eu faço as coisas no meu tempo. Então, ou seja, ali mostra para nós uma autossuficiência em Jesus. Ele não precisa ser ordenado. Ele é o Deus vivo que está na terra. Ele não recebe ordens de ninguém. Ele fez o milagre porque foi toda a vontade do Pai. Então, ou seja, isso mostra para nós, aplicando para os nossos dias, que nós não precisamos de intercessores a Jesus. Jesus é o nosso intercessor até o Pai. É Ele quem nos leva até o Pai. Nós não precisamos de outro caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Então esse foi o primeiro sinal de Jesus que João relata para nós. O segundo sinal, ou milagre de Jesus, a gente encontra em João 4, de 46 a 54. Tá? Que sinal foi esse? Que Jesus curou o filho de um oficial. Né? A passagem é muito clara que o oficial vem até Jesus pedindo para ele ir até onde o filho dele estava. O filho dele estava muito doente, estava para morrer. E Jesus fala com ele que pode ir. Seu filho já está curado. E aquele oficial, sem questionar, sem retrucar, sem nada, ele junta suas coisas, pé no caminho. E a gente descobre pelo decorrer do texto ali que o filho foi curado naquele mesmo instante que Jesus falou com ele. Pode ir, seu filho está curado. O que isso mostra para nós? O que isso traz para nós? Que a nossa fé não precisa de provas. A gente não precisa ver nada para crer que algo vai acontecer. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, ou seja, é nesse contexto que esse oficial tem seu filho curado, tem seu filho salvo. Ele creu, acreditou em Jesus e foi embora. Então esse é o segundo sinal que Jesus fez ali com
naquela terra, né? O terceiro sinal que Jesus dá está lá em João 5, 1 a 18, que é a cura do paralítico lá no tanque de Betseba. A passagem muito conhecida, né? Então, Betesda, né? Betesda, o tanque de Betesda. Então, ou seja, o que tinha ali próximo àquele tanque? Várias pessoas doentes, querendo um milagre, querendo uma cura. E Jesus chega ali, né, bem resumidamente, Jesus chega e encontra aquele paralítico e ele fala que queria ser curado. O impressionante desse texto para nós é que diz que ele relata que aquele paralítico estava ali há 38 anos esperando desse milagre. E Jesus fala o que com ele? Levanta, toma seu leito e anda. E ele foi curado naquele momento. O que isso mostra para nós? Que nós hoje somos uma geração que não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Esse paralítico ficou ali 38 anos esperando o milagre, esperando o mover de Deus na vida dele. Ele ficou ali 38 anos esperando alguém o levar até o tanque para que as águas venham bater nele. A gente vê isso no contexto que era o que eles criam. Mas Jesus chega para ele e fala: levanta, pega o seu leito e anda, vai embora, pode caminhar. Então, ou seja, o que a gente tira de proveito disso? As coisas que esperamos para a nossa vida, eu tenho certeza que talvez alguém aqui está esperando um milagre de Deus na vida. Seja por qualquer for a causa, um milagre de uma conversão de um parente, um milagre financeiro, um milagre de uma restauração física. Seja qual for o milagre que você tem ansiado dentro do seu coração, espere em Deus, o tempo é dele, não o nosso. A paciência é uma virtude que o Espírito Santo nos dá. Então que possamos usar dessa virtude, desse dom com que Deus compartilha conosco para a glória dele. Às vezes o tempo que nós estamos esperando alguma coisa em Deus é um tempo que Deus está tratando a sua ansiedade, está tratando a sua falta de paciência, está tratando algo dentro de você ou com alguém ao seu redor. Mas espere em Deus, o tempo é de Deus e não o nosso. Amém? O milagre de Jesus é a multiplicação dos pães e dos peixes, né, que a gente vê lá em João 6, de 1 a 13. E ali, eu acho esse sinal assim, formidável de Jesus, assim, porque uma multidão ali estava seguindo e tudo, os discípulos chegam para ele e falam assim: está todo mundo com fome, está todo mundo aí esperando alguma coisa. Ele fala: pega os pães e os peixes e serve todo mundo. Se coloca um instante no lugar de um dos discípulos desse, que pega aqueles 5 pães e aqueles peixes, e Jesus fala assim: serve todo mundo. Você olha para os 5 pães e para os 2 peixes e fala assim: não vai dar, né? Mas eles mesmos não criam como era revelado que Jesus era o Filho de Deus. Eles não tinham a ciência ainda em sua totalidade de que eles estavam diante do Deus encarnado na terra. E Jesus faz aquele milagre, alimenta aquela multidão, né? Diante, todos ali ficaram completamente satisfeitos e tudo. Mas nós temos a tristeza dos relatos depois que toda aquela multidão sumiu. Ou seja, somente dos 5.000 pessoas que eram representadas ali, que está relatado nas Escrituras, e ficaram uma mínima parte continuando a Jesus. E o que a gente tira disso para os nossos dias?
que é muito fácil nós estarmos na presença de Deus buscando algo que estamos precisando. E que quando alcançamos essa obra, esse milagre, que quando recebemos o que precisamos, a gente sai da presença de Jesus. Porque estar na presença de Jesus requer negação própria, requer dor, requer sacrifício, requer matar a sua carne, matar a sua vida para viver a vida dele. E muitos querem o milagre de Jesus e não ser seguidor de Jesus. Isso é muito fácil para nós. Nós somos passíveis disso. Nós podemos estar na presença de Deus buscando algo, ansiando algo, e esperamos como o paralítico ali esperou em 38 anos pelo milagre. Quando conseguimos, alcancei. Agora pé no caminho e vou viver minha vida. Não é muito fácil isso no nosso meio evangélico acontecer. É muito fácil isso acontecer. E que isso seja uma realidade para os nossos dias. Que nós possamos ansiar estar na presença de Deus e não na presença daquilo que Ele pode nos proporcionar. Porque nada é maior do que estar na presença de Deus, do Cristo crucificado naquela cruz, pagando os nossos pecados. Nada, nenhum milagre, nenhum céu, nenhum vinho transformado em água, nenhuma cura pode ser maior do que ser salvo pelo sangue maravilhoso de Jesus. Glória a Deus. Amém? Caminhando aí para o quinto sinal de Jesus, ainda em João 6, agora a partir do versículo 15 a 21, mostra para nós que Jesus caminhou sobre as águas. Mas, poxa, Jesus curou um paralítico, multiplicou os pães, caminhou sobre as águas. Pô, isso é pequeno, né? Nós podemos achar isso, que diante dos outros milagres de Jesus, o caminhar sobre as águas talvez era um peixinho pequeno para ele. Isso era uma fichinha para ele. Mas a situação que envolvia o caminhar sobre as águas ali, os discípulos estavam ali no barco, o mar começou a se agitar, aquele negócio todo, eles saíram e de repente eles olham e ele relata que eles não conseguiram enxergar o que era que estava sobre as águas, e Jesus chega perto deles e eles reconhecem Jesus. E naquele momento ali Jesus acalma todo o mar, acalma toda aquela tempestade e se revela para eles. O caminhar sobre as águas foi simplesmente um pretexto, talvez, de Jesus estar até eles. Agora, Jesus queria, nas entrelinhas, revelar para eles que ele era o Deus que dominava sobre toda a criação. O Deus que estava no controle do céu, da terra e do mar. Era o Deus soberano que rege todas as coisas. E que nada fora da criação está sob o teu controle. Nós compartilhamos aqui esse dia no nosso estudo da quinta-feira, né, uma situação triste que o pastor John Piper está passando, que é uma luta pelo câncer, né? E ele, com muita maturidade, com muita sabedoria, ele, em um dos relatos dele sobre isso, ele fala assim: eu creio em Deus que é soberano sobre a menor partícula do átomo, como a menor célula que está no meu corpo. Então, ou seja, o Deus que rege todas as coisas no mundo também está no controle do meu câncer. É muita maturidade, né, na fé para ter uma visão dessa. É ter uma certeza muito grande de que o Deus poderoso que caminhou sobre as águas, fez todas as coisas que a gente vê pelas Escrituras, e chegou com os discípulos e se revelou como Deus que governa toda a criação, toda a eternidade. Esse Deus está
também no controle do câncer dele. O que a gente tira com isso tudo? Não importa. Não importa. Vou repetir novamente. Não importa a situação que estejamos vivendo. Deus está sob controle. Esse é o Deus que criou o céu e a terra e o mar. O Deus que sabe quantos peixes existem no fundo do oceano, quantas espécies de peixes existem lá dentro, coisas que o homem nunca descobriu ainda. É o Deus que sabe o nome de cada estrela que está a milhões e milhões de constelações espalhadas pelo universo. É esse Deus que sabe todas essas coisas, o Deus que criou todas as moléculas, todas as partículas de tudo que existe. É esse Deus que está no controle da sua vida. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da situação difícil que você esteja vivendo. Pode ter certeza, o Deus que governa todas as coisas é muito maior que ela. Amém? Amém? Amém. O sexto sinal de Jesus é a cura de um cego, né? Lá em Siloé. A gente vê isso em João 9, 1 a 12. E esse trecho dessa passagem é muito interessante. Eu queria que você abrisse aí. Eu acho interessantíssimo aqui um pedaço aqui que nós vamos ler. É que nessa situação Jesus encontra ali um homem cego, Jesus caminhando com seus discípulos ali. E Jesus encontra esse homem cego ali e os discípulos perguntam para Jesus, né? Mestre, quem pecou para que esse homem esteja cego? Ele ou os pais dele? Ou seja, a mentalidade pequena sobre a soberania de Deus já regia nos discípulos. Os discípulos ali tinham uma errônea interpretação de que se a pessoa estava com alguma doença, se a pessoa estava com alguma enfermidade, se ela tinha alguma deficiência, é por causa de algum pecado que ou os pais cometeram ou ele mesmo cometeu. A pequena e errada interpretação de que qualquer enfermidade na sua vida, de que qualquer situação difícil que você esteja passando, seja por causa do pecado, Jesus combateu ele naquele momento. E seja, olha só que interessante, no versículo 2, ele diz assim, os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse, nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Às vezes nós estamos diante de uma enfermidade, às vezes nós estamos diante de alguma deficiência, e tenho certeza que muita gente conhece pessoas que estão, né, nessa luta diária aí, de enfermidade, de alguma deficiência, de alguma coisa. E nós temos a dificuldade de entender que aquela enfermidade, que aquilo ali, é algo com a glória de Deus. Nós só conseguimos assimilar que as coisas boas, que as coisas maravilhosas, que as coisas que nos deixam alegres e felizes, é que sejam com a glória de Deus. A gente tem essa facilidade. Puxa, eu estou feliz, recebi um aumento, carro novo, casa nova, minha esposa engravidou, tal, tudo. Bom, isso é para a glória de Deus. Amém. É também. Agora, se chega uma enfermidade na sua vida, se chega uma deficiência, um acidente causado por qualquer coisa, isso não é para a glória de Deus? Ou você acha que essa enfermidade, que essa doença, que seja a situação que for, passou despercebido nos planos de Deus? Passou despercebido, Deus vai olhar para aquilo, putz, nossa, olha o que aconteceu, eu esqueci, não vi isso.
Nós seríamos completamente imaturos de pensar que qualquer uma dessas coisas ruins que chegam na nossa vida não sejam para a glória de Deus. Nós acabamos de ver que o Deus que controla o céu, a terra e o mar não vai controlar o nosso corpo, não vai controlar a nossa mente, não vai controlar qualquer coisa que venha trazer adversidade, dor, sofrimento e até mesmo as lágrimas que saem dos nossos olhos. Você acha que o Deus soberano não tem controle e não sabia sobre isso? É imaturidade nossa não acreditar nisso. E aqueles discípulos que caminhavam com Deus vivo na terra duvidavam disso. Isso nos mostra duas coisas para nossas vidas, tá? Isso nos mostra que o Deus soberano que coloca alegria em nossos dias também pode colocar tristezas nos nossos dias. Mas que essa tristeza não foge um segundo para a glória do nome dele. Às vezes Deus precisa colocar algo ruim na sua vida para você passar a orar mais, para você ter mais a dependência dele, para você ter mais comunhão com os seus irmãos e ter a humildade de pedir ajuda. Deus pode tratar de qualquer maneira sobre os nossos dias e sobre as nossas vidas. E Ele não precisa dar explicação disso para nós. É nós que temos que reconhecer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes eu já citei isso aqui algumas vezes, mas se o seu sofrimento, se a sua dor, se a sua angústia, se a sua enfermidade, se a sua escassez já te fez orar mais, ela já te abençoou. Porque ela já te colocou mais perto de Deus. Ela já te colocou na real situação que nós estamos, que é em total dependência de Deus. E que nós possamos olhar para um texto desse e ver como Jesus respondeu àqueles discípulos e que nós possamos ganhar maturidade através do Espírito Santo na nossa vida e parar de olhar que toda enfermidade, que toda doença, que qualquer coisa ruim, qualquer tragédia que aconteça nos nossos dias não seja para a glória de Deus. Porque Deus é glorificado nessas coisas quando nós nos tornamos cada vez mais dependentes dele. Amém? Difícil isso, né? Amar, mas é bíblico. O sétimo e último sinal que João relatou acho que é maravilhoso. Nós já usamos ele aqui inúmeras vezes. Está lá em João 11. Na verdade é o capítulo de João 11 todo, tá? É o capítulo todo, mas esse versículo de 38 a 44 é quem dá mais ênfase nisso. E eu te incentivo a ler isso hoje ainda, amanhã, durante a sua semana. Faça um propósito aí com você. São 7 sinais que Jesus deu. Leia cada um em um dia nessa semana, que eu tenho certeza que você será edificado e Cristo será exaltado na sua vida. Amém? Então, olha só. Então, o sétimo sinal que Jesus deu aí é quando Jesus ressuscita Lázaro, né, o seu amigo lá. E tem todo um contexto ali da irmã de Lázaro que vai até Jesus, que manda recado, que Jesus chega. Então, ou seja, é um capítulo inteiro sobre isso e é maravilhoso você ler aqui. E um dos pontos essenciais desse sinal é que Jesus deixa claro uma coisa aqui, e que está lá no versículo 25, que ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus faz uma pergunta ali, naquele contexto,
que é a mesma pergunta que nós podemos fazer hoje. Você crê nisso? Amém? Amém. Jesus é a ressurreição e a vida eterna. Quem crê nele está salvo. Ainda que morra nesse mundo, ainda que perdamos a nossa vida, vamos viver eternamente com ele. Glória a Deus. E quem poderia afirmar isso? Somente o Filho de Deus. Não é qualquer um que poderia falar isso. Ele tinha que ter total autoridade sobre a vida e a morte. E ele mostraria isso pouco tempo depois, né? A gente vê isso quando ele vence a morte e ressuscitar no terceiro dia. Então, ou seja, Cristo aqui é a vida e é a ressurreição de todos aqueles que creem nele. Isso é para glorificar a Deus, não é? Aleluia. Maravilhoso. Esse é o 7º sinal que João relatou que Jesus fez, né? Agora é interessante que lá em João 20, ele diz assim, no versículo 30. Amém? Todo mundo? Amém. E ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Maravilhoso. Então João fala assim, Jesus fez muitos outros sinais que não estão aqui. Mas esses sinais que estão relatados é para que vocês creiam que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Cristo, o Salvador do mundo. E mesmo diante dessas coisas, o que aconteceu? O povo não creu. O povo duvidava de quem era Jesus. E aqui eu quero voltar à pergunta que eu fiz lá no início. Para onde que esses sinais apontavam? Para quem que esses sinais apontavam? A água em vinho, a cura de um filho, a cura de um paralítico, né? Todos esses sinais. A ressurreição do morto. Jesus ressuscitou um morto. Lázaro, seu amigo. Para onde que isso apontava? Apontava para ele mesmo. Apontava para ele, apontava para quê? Apontava para que ele é o Filho de Deus. Finalizando agora a introdução, eu quero entrar no nosso texto principal, tá? Lá em João 1. João 1. Lá em João 1 diz assim no versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só aí a nossa leitura hoje, esse é o nosso texto. Um versículo apenas. Mas quando nós olhamos para esse versículo, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, nós não conseguimos entender a grandeza desse versículo. Nós não conseguimos, a nossa rasa capacidade humana não é capaz de entender a profundidade desse versículo. Então, olha só, o que fica evidente para nós nesse versículo? A palavra verbo. João repetiu ela 3 vezes. Ou seja, João sabia o que ele estava falando. João tinha certeza por que ele estava falando do verbo. Então, olha só, essa palavra verbo, diz lá no início, ela no grego, quando a gente vai lá nos originais, ela é representada por logos. Logos tem uma série de significado.
E João colocou, e João representou ali, apontando a palavra logos, o verbo, apontando para Cristo. João está chamando Cristo de verbo, Cristo de logos. E é sobre essa palavrinha que eu quero tentar explanar aqui um pouquinho. Quando nós olhamos o conceito da palavra logos no grego, essa palavra está relacionada à logia, ou seja, a uma lógica de todas as coisas. É por isso que nós temos a biologia, tudo que está relacionado com esse logia vem de logos, que quer dizer o conceito, a lógica, o fundamento, a razão única para aquilo ali existir. Então, ou seja, João usou essa palavra logos apontando para Cristo como ele é o conceito, ele é a razão, ele é o fundamento para tudo que existe. Então, ou seja, esse é um primeiro conceito que a gente tem. Nós olhamos a palavra logos, se a gente fizer uma pesquisa, ela aparece aproximadamente 200 vezes no Novo Testamento, e essa palavra apontando para logos como a palavra de Deus. Então, ou seja, a palavra logos ela é atribuída tanto à palavra de Deus revelada. Então a palavra logos ela está apontando para os dois sentidos, tanto para Cristo, o Deus encarnado na terra, e quanto para a sua palavra revelada a nós. Amém? Então olha só que interessante. Então quando nós vemos que o logos ela aponta tanto para Cristo e quanto para a sua palavra, a gente tem a certeza que a palavra de Deus revela acerca de Cristo. A gente pode atribuir que Cristo é o Logos de Deus. Cristo é o Verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Amém? E olha só, eu quero dividir esse versículo aqui em 3 partes, tá? Para a gente caminhar aqui para o nosso final aqui. Qual que é a primeira parte? No princípio era o verbo. No princípio era logos. João está revelando aqui pelo Espírito Santo, né, que João escreveu essa carta toda sua inspirada pelo Espírito Santo, que é o que as Escrituras dizem para nós, que o logos de Deus estava no princípio de todas as coisas. Ele está apontando para que Cristo estava antes da eternidade e desde a eternidade Cristo estava. O Cristo é o Logos, aquele que estava no início de todas as coisas. É por causa disso que nós vemos lá em Colossenses 1,17 que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Se não fosse o Logos de Deus, o Verbo de Deus estar lá na eternidade, nada do que existe teria sido criado. Não tem como nós olharmos para Cristo e não enxergarmos Ele como o Deus de todas as coisas. O Cristo estava no princípio. Uma curiosidade acerca das Escrituras originais, essa palavra princípio usada aqui é a mesma palavra usada lá em Gênesis, quando está sendo relatado a criação de todas as coisas. Então, ou seja, João não estava falando aleatoriamente de que o princípio era um princípio temporal, mas ele estava falando que o princípio de todas as coisas que era lá na eternidade. Olha a grandeza de Deus junto ao Pai nesse versículo. Amém? Lá em Apocalipse 22:13 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está falando de quem? De Cristo, que é o primeiro e o último, é de eternidade a eternidade. Ele é o Deus do princípio de todas as coisas. A segunda parte desse versículo diz assim: e o Verbo estava com Deus. João vem aqui mostrar que Cristo estava a todo instante com Deus.
desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo e desde o final dos tempos. Cristo esteve, está e vai estar junto com Deus. Ele é o Logos de Deus. Ele é o Verbo, o princípio e a palavra de todas as coisas. E quando nós olhamos lá em João 17, versículo 5, diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tenho contigo antes que o mundo existisse. Olha só, com a glória que eu tenho contigo, existe ali uma relação única de Jesus com o Pai. Ele estava com Deus a todo instante e permanece com Deus a todo tempo. Lá em João, eu queria que você abrisse rapidamente na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. É um texto que eu acho maravilhoso para a gente ver aqui acompanhando e somente ouvindo. Primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 1. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que também ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos com as nossas mãos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém? Agora, olha que interessante, eu fiz para a gente entender um pouco melhor esse versículo, eu fiz um complemento aqui só para a gente entender. Olha como é que fica a leitura. O que era desde o princípio, Jesus Cristo, o Logos de Deus, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a isso proclamamos a palavra a respeito da palavra da vida. Jesus Cristo, o Logos, a vida se manifestou. Jesus Cristo que é a vida. E nós o vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna em Jesus Cristo. E o que estava com o Pai, o Logos, desde o início de todas as coisas, e nos foi manifestado. O versículo inteiro aponta para Jesus, estando na eternidade, que Ele é a vida, que Ele é a palavra e que Ele se manifestou como o Verbo encarnado na terra. Não há como nós olharmos para as Escrituras e não enxergarmos Jesus a todo tempo nela. Amém? A última parte desse versículo é: e o Verbo era Deus. Nós voltamos lá em João 1:1, tá? E nesse momento aqui, acho que João já estava assim, João estava no primeiro versículo que ele estava escrevendo, né? Não tinha versículo, ele estava ali na primeira linha da sua carta, e eu acho que ele já tinha contemplado todas as coisas. E ele já tinha visto todas as coisas e já estava assim, completamente transbordando de graça. E ele diz que o Verbo era Deus. João tinha certeza que Jesus era o Deus vivo naquela terra. João escreveu essa carta muito tempo depois que Jesus já tinha morrido, sido crucificado e tudo. Ou seja, ele viu o ministério de Jesus todo terreno, acompanhou aquilo de perto, chorou, sentiu as dores. E no seu relato, na primeira linha, ele já diz que Jesus era o Filho de Deus.
E olha só, e quando nós olhamos para isso, a gente só tem uma conclusão. Que toda a razão da palavra logos, todo o conceito, todo o fundamento, todo o conhecimento, toda a ciência daquilo ali que foi atribuído por João a Jesus, apontava para que Jesus era o Deus encarnado na Terra. Não existe uma outra razão. O Logos era Deus porque o Pai estava com ele desde o início. E o Logos nunca pode ser separado dele, de eternidade a eternidade, porque o próprio Jesus era Deus. Como é que separa Deus de Deus? Não existe essa matemática, não existe esse conceito, não existe essa solução. Jesus era Deus, Jesus estava com Deus, Jesus permaneceu com Deus o tempo todo, de eternidade a eternidade. Nós caminhamos em um versículo desse capítulo, em um versículo. E a nossa rasa sabedoria, com toda a nossa deficiência, nós nunca olhamos para Jesus dessa maneira. Nós olhamos para Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o soberano, que morreu, pagou pelos nossos pecados, que Ele fez e faz todas as coisas, e que pela obra dele estaremos com Ele na eternidade, gozando da vida eterna. Mas olharmos para Ele com toda a profundidade do que o Logos representa, eu tenho certeza que nós nunca olhamos assim. E olha só que interessante, os sinais que Jesus fez, todos apontavam para Ele mesmo. Que Ele viria, Ele seria o Deus, Ele seria o Deus encarnado na Terra, Ele seria e sempre foi o Verbo de Deus. E quando eu estava estudando, caminhando aqui para preparar esse sermão, eu acho que a primeira coisa que eu me perguntei foi assim, por que João atribuiu essa palavra Logos a Jesus? Ele poderia ter usado o termo Deus, que ele era Deus, o Deus estava com Deus, que ele era o Filho, poderia ter usado o Filho, ele poderia ter usado uma centena de outras palavras para representar. E eu quero mostrar aqui uma sequência de significados, para a gente encerrar, da palavra Logos. Porque é aí que a gente vai ter 1% do que Cristo é dentro das Escrituras revelado e do que Ele foi em toda a eternidade. E olha só que interessante os significados da palavra Logos, tá? Da qual João atribuiu a Jesus. O que significa Logos? Colher, contar, enumerar, calcular, escolher, ordenar, unir, narrar, pronunciar, proferir, falar, dizer, declarar, anunciar, nomear claramente, discutir, pensar, refletir, querer dizer, significar, falar como orador, contar, ler em voz alta, recitar e fazer dizer. A palavra quer dizer o que se diz, sentença, exemplo, conversa, assunto, discussão, pensar, inteligência, razão, faculdade de raciocinar, do fundamento, causa, princípio, motivo, razão de alguma coisa, argumento, exercício da razão, juízo ou julgamento, bom senso, explicação, narrativa, estudo, valor atribuído a alguma coisa, razão íntima de alguma coisa, justificação e analogia. Enfim, ela reúne em uma só palavra 4 sentidos: linguagem, pensamento ou razão, norma ou regra, ser ou realidade íntima de alguma coisa, logia, que é usado como segundo elemento de várias palavras compostas, indica conhecimento de, explicação racional de, estudo de, o logos da razão, o sentido, o valor, a causa, o fundamento de alguma coisa, o ser da coisa.
João tinha razão para atribuir a Jesus a palavra Logos, porque somente um ser pode ter todos esses atributos. E esse ser é Jesus Cristo. Amém. Somente Ele que andou nessa terra pode ter todos esses atributos e inúmeros outros que nossa mente não é capaz de captar pela língua original ou por todo um estudo de eruditos, se não for revelado pelo Espírito Santo. Amém. João tinha uma razão total em chamar Cristo de o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Ele tinha um motivo para isso, porque ele escreveu a sua carta anos depois da morte de Cristo. E ele viu o ministério de Cristo, ele viu a sua morte, ele viu a sua ressurreição, ele viu os seus sinais. E, ou seja, quando ele sentou para escrever na primeira linha da sua carta, ele expressou todos esses sentidos em uma só pessoa, que era o Filho de Deus na Terra. A nossa mente é muito rasa em relação a Jesus Cristo. Jesus é grande demais para que nossa rasa mente, com o nosso raso conhecimento, possa contemplar a sua grandeza. Amém? Nós finalizarmos lá em João 11, ele diz assim, né, que nós já lemos, né, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 17, 3 diz assim, e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Palavra. Ouvimos aquilo que foi da Tua vontade, aquilo que o Teu Espírito Santo inseriu em nosso coração hoje, Pai. Nós temos a certeza, Pai, que nós não Te conhecemos em Tua profundidade, nós não Te conhecemos em Tua grandeza, nós não Te conhecemos, Pai, com Tua misericórdia, graça e amor. Escuta, Senhor, o clamor da Tua igreja, Pai. Aviva a Tua palavra em nosso coração. Revela-nos, Senhor, quem Tu és, para que o Teu Filho seja glorificado e exaltado, para que o nome dele seja